Olá, Kurumi, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E aqui, repleto de análise e discussões sobre o mundo cinematográfico dos super-heróis. Hoje, vamos mergulhar fundo no filme The Flash, agora lançado nos últimos dias aqui do mês de junho, e discutir o que deu errado nessa aguardada produção. Prepare-se, por aqui estará o veredito, um pouco tanto quanto o final. The Flash prometia ser uma experiência épica para os fãs da velocidade, mas infelizmente nem tudo saiu como o esperado. Desde a trama confusa até certas escolhas questionáveis, fez este filme deixar um pouco os espectadores frustrados e ao mesmo tempo decepcionados. Pain made me who I am. Roteiro confuso e inconsistente. Muitos críticos e fãs apontaram que o roteiro do filme apresentou várias lacunas e falhas na lógica, tornando a trama difícil de acompanhar e compreender plenamente. Primeiro que a explicação sobre o tema, que seria sobre o tempo dentro do filme, foi mal aproveitada. Até me arrisco a dizer que subestimaram a inteligência de quem os assistia. A falta de clareza nas motivações dos personagens e a presença de reviravoltas mal explicadas deixaram muitos espectadores perplexos. As lacunas nas narrativas impediram que a história se desenvolvesse de forma mais fluida, resultando em uma experiência confusa e fragmentada. Alguns exemplos vão aqui. Do nada, a personagem da cara, a prima do nosso Clark Kent, ou Superman, como muitos de vocês conhecem, volta para ajudar o Flash, até dá uma justificativa ali meia boca, mas pra que ter um Flash ali, bobalhão? Ele só precisava ser um tanto quanto medroso, inseguro, como qualquer outra pessoa. Inseguro sobre ser ou não um novo herói. Confesso que até ri de alguns momentos, mas não satisfaz ele como um personagem importante dentro da trama. Expectativas versus realidade. Apesar das promessas de reviravoltas surpreendentes, certas subversões e de expectativas no enredo foram consideradas forçadas e desnecessárias, prejudicando a experiência geral do filme. Será para gastar com o filme? Imagina se víssemos o Flash indo pelo universo da DC de diferentes terras, contracenando com outro Flash de uma série atual ou não. Um outro herói clássico que ninguém sequer pensava que poderia aparecer. Ainda que fosse só por CGI, mas que fosse uma cena que fizesse eu comentar nas redes sociais. É um filme com toque de fanservice, apenas isso. Embora a subversão de expectativas possa ser uma ferramenta narrativa poderosa, em The Flash, ela foi usada de forma exagerada e sem um propósito claro. As reviravoltas foram vistas como artifícios forçados, quebrando a coerência do enredo e gerando decepção entre os fãs. O vilão do filme simplesmente não existiu. Parecia que estávamos vendo um documentário sobre alguém em um determinado momento do tempo. Zord parecia como uma ameaça apenas para completar o enredo. Foi mal aproveitado e sem sentido certo para estar ali no filme do Flash. You lost both parents in one day. Barry! Call 911 now! I went back in time to save my parents. Desenvolvimento apressado. Alguns críticos argumentaram que o filme tentou abordar muitas tramas e conceitos em um curto período do tempo, resultando em um desenvolvimento apressado e superficial de certos elementos da história. A história justamente era para abordar sobre o tempo, mas ficou sem ele, justamente o cara do momento falar sobre isso. Ele para introduzir uma aventura mais convincente. Não sobrou nem tempo para vermos um diálogo entre um Batman com o outro, ainda que falasse que poderia ser uma cópia de algum filme da Marvel, mas que fizesse pelo menos para servir de meme ou homenagem a uma outra editora. Com várias tramas e conceitos sendo introduzidos rapidamente, a falta de tempo dedicado a cada um deles resultou em um desenvolvimento superficial. Os espectadores sentiram que certas partes da história poderiam ter sido exploradas com mais detalhes e profundidade, acrescentando camadas significativas à narrativa. Cara, morreu mesmo naquele universo ou para sempre no DCU? Zord também se deu bem naquela terra? A única situação boa da trama foi mesmo a fase família do Flash, que podemos aproveitar e conhecer um pouco do enredo pessoal do nosso herói. Personagens subutilizados. Infelizmente, alguns personagens não receberam o desenvolvimento adequado, deixando os espectadores com uma sensação de desconexão e a falta de envolvimento emocional.
Suas histórias pareciam superficiais e muitas vezes serviu apenas como um alívio cômico ou como um meio de avançar o enredo principal. Isso vale muito para a versão 2 de Barry Allen. A maldição dele é ter sido criada pelos próprios pais, que isso já se torna um pouco irônico. E normalmente a Mulher Maravilha aparece e some do nada, sem dar motivo para estar lá naquela história. Algumas das personagens secundárias e coadjuvantes dos filmes, ou melhor, desse filme, não receberam tempo de tela adequado ou desenvolvimento satisfatório, deixando os espectadores com uma sensação de falta de conexão e empatia com eles. Eu, por exemplo, não vi graça em fazer os bebês sumirem ali sendo mal aproveitados. A personagem Iris, que seria uma espécie ali de namoradinha do personagem, também de forma estranha aparece e some, e também do nada, sem contar uma história mais profunda. Sem contar que as cenas do Batman faziam a gente esquecer que às vezes era um filme do Flash. No matter what we do, we're not going to be able to fix this. No! Sobre os efeitos especiais, pessoal, alguns espectadores também sentiram que os filmes se apoiaram demais em efeitos especiais em detrimento do enredo sólido e dos próprios personagens bem desenvolvidos. Isso resultou em uma experiência visualmente estranha, mas fazia algum aspecto parecer envolvente. Voltando para a cena lá dos bebês que eu já havia comentado anteriormente, ficou nítido que houve uma mistura de sentimentos e opiniões sobre essa cena. Parecia um jogo entre que se os bebês saíssem pela janela, mas para não se parecer tão com a verdade e não impactar tanto o público, foi propositalmente colocado em CGI. Embora os efeitos especiais tenham sido visualmente importantes, mas a sua prevalência constante às vezes se tornou uma distração. A trama e os personagens foram ofuscados por explosões e sequências de ação deslumbrantes, deixando uma sensação de falta de profundidade e significado. Eu sou muito fã do Batman, mas ver algumas ações parecer vindo de cenas de games me chateou. Sabemos que Keaton já não tem aquela movimentação toda, mas costumava colocar alguém para deixar as cenas mais convincentes para a idade do herói? Às vezes a gente só precisa sentir que um herói só envelheceu. Era apenas nostalgia que nós queremos ver, independente de como ele estaria com a idade. The Flash foi criticado por sua falta de consistência em relação à sua abordagem total. O filme oscilou entre momentos de comédia leve e cenas mais sombrias, prejudicando a coesão geral da narrativa. Quem foi que pensou em ver ter vários bebês caindo de um prédio ficar engraçado com o Flash tendo que salvá-los? Ou, por exemplo, que o Batman não pensa direito em ajudar os mais pobres? Isso foge do que conhecemos realmente sobre os personagens. A transição abrupta entre momentos leves e sombrios causou uma quebra de imersidão sobre os espectadores. As mudanças rápidas de humor e atmosfera não foram bem executadas, resultando em uma experiência desconcertante e desorientadora. Tinha momentos que parecia ter se inspirado em Thor, Amor e Trovão, com um toque de Shazam 2, e às vezes até se aproximava das tentativas de humor dentro da série da She-Hulk. Fighting crime would bring my parents back. É importante lembrar que essas críticas são subjetivas e representam opiniões específicas. Cada pessoa pode ter uma experiência diferente com o filme e encorajado a assistir e formar sua própria opinião. Comenta aqui o que você achou do filme, se você assistiu ou ainda vai assistir, e eu vou ficar aqui esperando por vocês. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever no canal. E até a próxima. Fui!